Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 1, diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Versículo 2: portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Versículo 5: portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Eu sou Osiel Messias e é sobre isso que eu vou falar aqui nesta aula. Então seja bem-vindo, discípulo, seja bem-vinda, discípula, à Escola para Discípulo. Ganhar, consolidar, discipular e enviar, esse tem sido meu objetivo. Nesta aula da Escola para Discípulo, formando líderes de êxito, vou falar sobre 2 motivos para os discípulos se submeterem à autoridade espiritual dos líderes. E o primeiro motivo para os discípulos se submeterem à autoridade espiritual dos líderes é porque os líderes cuidam dos discípulos como quem deve prestar contas. Hebreus capítulo 13, versículo 17 diz: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Prestação de contas significa que o líder desempenha funções de importância na igreja e deve regularmente explicar o que anda a fazer, como faz, por qual motivo faz, quanto gasta e o que vai fazer a seguir. Não se trata, portanto, apenas de prestar contas em termos quantitativos, mas de autoavaliar a obra feita, de dar a conhecer o que se conseguiu e de justificar aquilo em que se falhou. E por fim, prestará contas a Deus das vidas que foram colocadas por ele sob o seu cuidado. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2 diz: pastoreiem o rebanho de Deus que estão aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Mateus capítulo 25, versículo 19 diz: depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O segundo motivo para os discípulos se submeterem à autoridade espiritual dos líderes é para que o trabalho dos líderes seja uma alegria e não um peso. Hebreus capítulo 13, versículo 17 diz: obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Primeiro, os líderes que têm discípulos que se submetem à sua autoridade espiritual não têm a necessidade de mandar, apenas o prazer de orientar o caminho. Segundo, os líderes que têm discípulos que se submetem à sua autoridade espiritual são felizes e mais eficientes. Terceiro, os líderes que têm discípulos que se submetem à sua autoridade espiritual constroem equipes felizes. E quarto, os líderes que têm discípulos que se submetem à sua autoridade espiritual têm o prazer de construir equipes produtivas e de muito sucesso. Discípulos, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. E se esta aula fez sentido para você, deixa aí o seu curtir, deixa aí também o seu comentário.
Inscreva-se aqui no canal da Escola para Discípulo, porque ainda tem muita aula boa vindo por aí. E ao se inscrever, ative a notificação clicando no sino para não perder nenhuma aula aqui da escola. E discípulo, eu quero que você se lembre e entenda sempre que você é sim um discípulo de honra, que você é sim uma discípula de honra. E que Deus continue a cada dia guardando a sua vida. E até uma próxima aula, querido Deus, em nome de Jesus Cristo. Fique na paz e que Deus te abençoe.